Boa tarde a todas e a todos. A reunião do Conselho de Ministros hoje realizada aprovou um conjunto de diplomas aos quais iria fazer uma breve referência e depois desenvolver um pouco mais o tema relativo à aprovação da proposta de lei-quadro da descentralização de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais. Como disse, foi aprovada uma iniciativa que cria o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, definindo as respectivas regras de competência e de funcionamento. Foi aprovado o acordo de revisão da Convenção sobre Segurança Social entre Portugal e Cabo Verde, reforçando a proteção social de pessoas sujeitas à legislação dos dois países, bem como familiares e sobreviventes, no âmbito das nossas relações estreitas com Cabo Verde, e foi aprovada a designação de 2 vogais do órgão de gestão da Comissão para o acompanhamento dos auxiliares de justiça. Finalmente, diria que foi aprovada uma proposta de lei que estabelece o quadro de competências, de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando princípios de subsidiariedade, de descentralização administrativa e de autonomia do poder local. Esta iniciativa legislativa insere-se no programa do Governo, que qualifica a descentralização como uma peça fundamental, como a base da reforma do Estado, ao lado da simplificação e modernização administrativa, e que estabelece, no ano em que celebramos 40 anos sobre as primeiras eleições democráticas para as autarquias locais, estabelece um programa ambicioso de descentralização de competências, que tem vindo a ser objeto de diálogo, de trabalho intenso com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias. É subordinado a objetivos de proximidade na decisão, de acordo com regras de subsidiariedade, de maior eficiência e eficácia dos serviços públicos prestados aos cidadãos e visando aumentar a participação das autarquias locais na gestão dos recursos públicos. O subsetor local gera em Portugal cerca de 14% dos recursos públicos, a média europeia é de 25%. Nós estabelecemos no Programa Nacional de Reformas um objetivo intercalar até ao final da legislatura, correspondente a uma gestão local de 19% da receita pública. As novas competências são subordinadas a um conjunto de princípios, têm caráter universal, não podem pôr em causa a natureza pública das políticas desenvolvidas, devem ser desenvolvidas promovendo a maior eficiência na utilização de recursos públicos, serão acompanhadas da transferência de recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários à sua concretização. O processo de transferência de competências será, em primeira análise, objeto desta lei-quadro, que será apreciada pela Assembleia da República, mas será complementado com uma revisão da Lei de Finanças Locais consentânea com o âmbito de alargamento de competências, com uma revisão da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Administração Local, de modo a permitir a sua adaptação a novas áreas de exercício de funções e por um conjunto de diplomas setoriais complementares que estão já em preparação com os diversos ministérios sectoriais e que vão desenvolver em cada um dos domínios as matérias que são referidas na Lei-Quadro. As áreas de exercício de competências são muito significativas.
integrando a área da educação, com responsabilidades adicionais relativamente a todo o ensino público obrigatório, com salvaguarda absoluta da autonomia pedagógica das escolas e do regime próprio de carreiras dos professores, que se manterá como uma carreira nacional. Na área da ação social, prevendo a existência de cartas sociais municipais e a concentração nos municípios do atendimento e do acompanhamento social de proximidade. Na área da saúde, com uma intervenção acrescida no domínio dos cuidados de saúde primários, na área da proteção civil, da cultura, da gestão de património público sem utilização, da habitação, da gestão de áreas marítimo-portuárias não sujeitas à utilização comercial portuária, no domínio da gestão de orla costeira e, sobretudo, de zonas balneares, no âmbito da gestão florestal e da informação cadastral visando uma prevenção quer dos focos florestais, quer uma melhor gestão florestal integrada, na área do atendimento ao cidadão, na área dos transportes, do policiamento de proximidade, da proteção e saúde animal, da segurança alimentar, da segurança contra incêndios, do estacionamento público, dos jogos. Prevê-se igualmente um modelo de reforço das competências das freguesias que se caracteriza quer pela atribuição direta de competências que hoje são exercidas por estruturas de Estado, quer por um modelo flexível de descentralização de competências hoje exercidas pelos municípios e que passarão a ser exercidas pelas freguesias. Trata-se de um profundo quadro de reforma que, naturalmente, será desenvolvido no conjunto de mais de uma dezena de diplomas complementares que estão já em preparação e que passará por um debate alargado na Assembleia da República. Estou à vossa disposição para as questões que entendam colocar. Joana Nabais, da SIC, boa tarde. O que lhe perguntava é quando é que o Governo espera ter todo este processo legislativo, que, pelo que percebo, será longo, concluído na Assembleia da República, e queria questioná-lo também sobre outro tema, e que tem a ver com a polémica em que o Governo tem estado envolvido e que envolve diretamente o Ministro das Finanças. Como é que o Governo encara esta possibilidade da criação de uma comissão de inquérito focada apenas nessa questão, nessa polémica que envolve o Ministro das Finanças? E queria saber se o assunto foi abordado hoje no Conselho de Ministros. Muito obrigado. Relativamente à primeira questão, o compromisso assumido pelo Governo é que até ao final do processo parlamentar de discussão da Lei Quadro, que será enviada nos próximos dias e agendada com certamente a maior brevidade pela Assembleia da República, até ao final do processo parlamentar nós apresentaremos todos os diplomas complementares. Os diplomas complementares têm natureza jurídica variada. A revisão da Lei de Finanças Locais será uma iniciativa legislativa, uma lei a apreciar pela Assembleia da República. Os diplomas sectoriais serão maioritariamente aprovados por decreto-lei. Mas, de qualquer modo, nós colocaremos à discussão com as associações de municípios e de freguesias os diplomas complementares até ao final do debate parlamentar da Lei Quadro. Qual o calendário? Nós respeitamos naturalmente aquilo que é a legitimidade da Assembleia da República na fixação do calendário de debate de iniciativas que são bastante complexas. Gostaríamos que todo este processo legislativo esteja concluído até ao final desta sessão legislativa para que
as eleições autárquicas que decorrerão no final de setembro, início de outubro, como a lei prevê, possam realizar-se sabendo todos os que são candidatos qual o novo quadro legal que irá marcar o exercício de funções a nível local no mandato 2017-2021. Relativamente à segunda questão, na ótica em que a colocou, não foi abordada pelo Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros regozijou-se e saudou vivamente o Sr. Ministro das Finanças pelos notáveis resultados, quer em matéria de crescimento económico, quer os dados até ao momento conhecidos relativos à execução orçamental de 2016 e que confirmam resultados extremamente positivos correspondentes ao mais baixo déficit na democracia portuguesa, que se devem ao esforço de todos os portugueses, de toda a administração pública, mas certamente são um mérito muito específico do Sr. Ministro das Finanças e de toda a sua equipa. Não disse como é que o Governo encara a possibilidade de criação de uma comissão de inquérito, apenas com um âmbito focado nesta questão. Disse que essa matéria não foi abordada em Conselho de Ministros. Seria, aliás, muito estranho o Conselho de Ministros pronunciar-se sobre matérias que são da exclusiva competência da Assembleia da República. Sr. Rosário, da RTP. Sr. Ministro, este pacote, estas medidas envolvem um investimento, uma fatia maior do Orçamento de Estado para as autarquias e se está calculado em que ordem de valores é que poderá ser? Este processo de descentralização envolve a gestão a nível local de dotações significativas que hoje são geridas pela Administração Central. Isso será feito porque acreditamos que numa dimensão de proximidade é possível gerir com maior eficácia e com melhor eficiência os recursos públicos. As transferências de competências serão acompanhadas pela transferência dos meios financeiros atualmente afetos à sua realização, serão acompanhadas pelos recursos humanos atualmente afetos ao seu desempenho num quadro institucional diverso, e diria que aquilo que, se bem compreendo a sua preocupação, aquilo que corresponderá a um aumento da parcela de receita pública gerida a nível local, corresponderá a uma diminuição equivalente daquilo que será a dotação orçamental gerida por cada um dos ministérios. Não deu valores, Sr. Ministro. É possível avançar com uma ordem de valores? Estamos hoje a aprovar uma proposta de lei-quadro que vai iniciar um processo de discussão parlamentar, em que existem já propostas que são ou conhecidas ou foram já anunciadas por parte de outros partidos. Eu manifestei, tem o Primeiro-Ministro manifestado, eu próprio manifestei esta semana na Assembleia da República que teremos disponibilidade no debate parlamentar para, nesta matéria, encontrar as soluções que garantam a maior convergência possível em torno de uma reforma estrutural do modo de organização das políticas públicas em Portugal. E, portanto, seria de todo inconveniente, imprudente mesmo, no dia em que é aprovada a Lei-Quadro e que assumimos o compromisso de rever a Lei de Finanças Locais, de acordo com a Lei-Quadro, estar a dar um resultado final que depende também daquilo que, em matéria de competências, vier a ser fixado pela Assembleia da República.
Sr. Ministro, Joana Feliz, da Agência Luz, eu perguntava-lhe, voltava ao assunto da Caixa, só para lhe fazer uma última questão. Independentemente de não comentar desta forma esta, enfim, eventual nova comissão, hoje demitiu-se o Presidente da Comissão de Inquérito da Caixa. A Caixa tem estado nas notícias de forma recorrente, enfim, com o Ministro Mário Centeno. O Governo não está, este assunto não foi discutido, o Governo não está preocupado com a imagem da Caixa, com os novos passos da Caixa, a recapitalização da Caixa e o impacto que isto pode ter no banco público. O Governo está muito preocupado com a necessidade de garantir a solidez do maior banco português. E por isso o Governo adotou, em tempo adequado, as medidas necessárias a que seja possível realizar um processo de recapitalização que mereceu a confiança, a aprovação das instituições europeias e que garante que a Caixa continuará a ser um banco de referência em Portugal e um banco público. O Governo regozija-se com o desempenho da economia portuguesa, com os resultados apurados em matéria de déficit, e estou certo que, num quadro de crescimento da economia, a Caixa poderá contribuir ainda mais ativamente, reforçando o seu papel de apoio a um bom funcionamento da economia nacional. Sim, Susana Barros, Antena 1, Sr. Ministro, apesar deste regozijo, como é que o Governo vê a forma como o Sr. Presidente da República comunicou a reafirmação do Ministro das Finanças no Governo devido apenas ao estrito interesse nacional? Ficou ou não o Governo incomodado com este comunicado? E o Sr. Ministro das Finanças fica ou não fragilizado, apesar dos números económicos, como o senhor tem sublinhado? Como compreende, não cabe ao Governo, nem o Conselho de Ministros discutiu aquilo que é o exercício de competências próprias de outros órgãos de soberania. Seja ele o Sr. Presidente da República, seja a Assembleia da República, como tive a oportunidade já de referir. Aquilo que eu sinto é que o Ministro das Finanças, que está associado aos melhores resultados orçamentais de Portugal em democracia, que está associado a um crescimento que representa o regresso de Portugal ao crescimento económico, a um crescimento superior à média europeia, um crescimento homólogo de 1,9 no último trimestre de 2016. Naturalmente, um Ministro das Finanças que tem uma parte muito ativa e grande responsabilidade nesses resultados merece a solidariedade de todos nós, mas, sobretudo, merece a admiração dos portugueses. Raquel de Melo, TSF. Aproveitava para falar do diploma que hoje foi aprovado e que deixa de fora a questão da nomeação das CCDRs, sendo que nas propostas do Governo houve já um certo recuo na medida em que se diminuiu o âmbito das competências das CCDR. Para quando a legislação neste sentido? Não podia deixar de ser assim. O diploma que hoje foi aprovado é a lei quadro, a proposta de lei quadro de descentralização de competências para as autarquias locais. A iniciativa prevista no programa de governo a que está a fazer referência nunca foi incluída neste diploma. Trata-se de uma iniciativa de outra natureza que tem a ver com o regime de designação dos responsáveis das comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Mas tem sido discutida nas reuniões que o Governo tem feito, quer com os autarcas, quer com os partidos com assento parlamentar? Bom, eu estou aqui hoje, tem sido... se eu próprio me pronunciei sobre essa matéria esta semana na audição regimental que decorreu da Assembleia da República. Aquilo que hoje me cabe aqui anunciar é o que foi aprovado em Conselho de Ministros,
uma proposta de lei quadro de descentralização de competências para as autarquias locais.